paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe. Desculpe a minha voz um pouquinho latino-americana, estou um pouquinho rouco. Eu peguei assim consecutivamente uma dengue e depois uma Covid, que me arrebentou a garganta. Isso porque eu talvez lesei muitas gargantas em vidas passadas, talvez na Revolução Francesa. Eu ajudei a guilhotinar, eu era aquele que puxava a guilhotina de tantas pessoas, e a gente vem com uma certa susceptibilidade no órgão que mais nós lesamos alguém em vidas pretéritas. Então a garganta é o meu ponto vulnerável, é o meu ponto fraco, qualquer coisa é a garganta. O querido Divaldo Franco, esse grande orador, esse grande emérito trabalhador da doutrina, ele diz nas suas palestras, se ele revelou nas suas palestras, nós temos o direito de falar desse grande tarefeiro, que ele tem grandes problemas pulmonares, respiratórios, toda hora ele tem problema pulmonar. Porque na sua última encarnação, quando toda a sua família foi guilhotinada na Revolução Francesa, por Robespierre e Danton, o que ele fez? A dor foi tanta que ele não suportou aquele trauma, aquela prova, que no fundo o burilava, porque toda vez que acontece alguma coisa conosco, alguma prova que nos lesa, que nos machuca, que tira aquilo que nos é mais importante, que nos machuca a pessoa mais importante, ou a pessoa mais importante da nossa vida vai embora, ou vai para a pátria espiritual, tenhamos a máxima certeza, porque um dia nós fizemos isso. A lei divina é sábia, ela faz nós passar por tudo que nós precisamos. O que é uma prova? É uma ressignificação, é uma reciclagem, desculpe a minha voz, às vezes ela vai subir um pouquinho, é a reciclagem de tudo que nós fizemos em vida passada. Só que toda vez que na nossa reencarnação, que estamos aqui para nos redimir, para recomeçar, para fazer essa sublime ressignificação, quando nós começamos a passar por aquilo, tenhamos a certeza que a providência divina, através da sua misericórdia, da sua bondade para todos os seus filhos, nos preparou, nos deu ensaios preparatórios, nos ensejando para aquela prova. Alguma coisa nós recebemos para suportá-la, para vencê-la, ou se nós estamos em seu permeio, no meio da prova, nós somos estimulados pelo nosso anjo de guarda e pelos espíritos egrégios que nos ajudam a procurar locais que vão nos ajudar, que vão nos suscitar a grande reabilitação, porque todos nós estamos reencarnados para a devida reabilitação, para que nós possamos começar naquele momento em que nós nos encontramos, como diz Rodolfo Otto, esse grande teólogo, esse grande filósofo, para nós estimularmos o luminoso dentro de nós. As doutrinas espiritualistas falam para que a gente possa ensejar, estimular a centelha divina que está dentro de nós. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, dizia para que nós possamos estimular o self dentro de nós. Todas as provas que passamos, tudo isso é para o nosso bem. Nós temos um condicionamento operante, nós temos uma chamada agriofobia, que a psicologia moderna mostra, que nós temos medo de sofrer, porque nós sofremos tanto em vidas passadas, e não tínhamos o toque sublimado do que temos hoje, a doutrina espírita, novos preparos, um mundo mais preparado para nos receber, e nós caímos na fase do delito, nós caímos naquelas culpas pertinentes, e ficávamos nos autodilaceração, nós ficávamos na autofagocitose, em vidas pretéritas, destruindo a nós mesmos, nos machucando, lesando a nós mesmos, criando situações culposas para o autocastigo, e perdemos a encarnação. Quer dizer, alguma coisa nós ganhamos numa encarnação, mas o grande mérito reencarnatório, porque na questão 709 do Livro dos Espíritos diz assim, foi claríssimo em dizer, se tu suportares as tuas provas, tu te libertarás. E nós vamos começando a entender que a prova é uma ressignificação, para que nós possamos passar pela mesma experiência que nós passamos, para que desta vez, como disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo mais me convém. Esse não mais me convém é o processo reabilitatório. Nós vamos voltar, aquele ditado popular que todos nós voltamos, ou melhor, todo criminoso volta ao local do crime, é verdade, porque o crime está dentro de nós. Quando nós causamos um delito a alguém, nós estamos causando a nós mesmos. A lei do livre-arbítrio
nós esquecemos que está acoplada a lei de causa e efeito, ali do nosso lado. Tudo que nós estamos fazendo fica registrado no grande arquivo central do Espírito, que é o nosso perispírito. E hoje está provado que todo o inconsciente que nós guardamos das vidas pretéritas estão arquivados dentro do nosso perispírito. Aquela pessoa que um dia nós fizemos chorar por nós vamos perceber que muitas lágrimas vão cair na nossa face, porque nós fizemos lágrimas caírem na face de alguém. Aquelas vidas que tiramos em pretérito, lá no passado, fatalmente, nós vamos ter que reeducar, viver, conviver com todas as pessoas que nós tiramos a vida biológica deles. Eles retornam na condição de filho, de parente comum, dentro do Instituto da Família, dentro do lar. Por isso que a Joana de Ângeles diz assim: famílias problemas, irmãos que se antagonizam, cônjuges em lamentáveis litígios, farpas de ódios entre filhas e mães, afetos conjugais que se desmantelam em turvas acrimoniais, sorrisos filiais que se transfiguram em rictos de idiosincrasias e benditas, afetos conjugais em condições extemporâneas de agressões infelizes, com consequências fatais. Ama a tua família problema, embora não recebas a retribuição. Ama ao dever idealista, inspirando as tuas forças para que se desenvolva a legítima, a mais profunda felicidade. Então na vida é tudo reencontro. Nós vamos nos reencontrando com as pessoas que um dia nós auxiliamos lá atrás, e elas vêm nos auxiliar, que nós lesamos e elas vêm nos cobrar. E quando, no Instituto da Família, principalmente, começa aquele filho adverso, aquela filha que te machuca, aquela esposa que não te compreende, aquele esposo que te castiga, tenha certeza mais absoluta que um dia eles foram as nossas vítimas. Nós fomos os grandes algozes e hoje estamos sentindo o chamamento para a devida reabilitação. Isso nos faz lembrar que em 1985, um jovem chamado Luiz Augusto, ou simplesmente Augusto, ele teve a melhor infância, a melhor condição social. Estudou, transformou-se em engenheiro, porque naquela época existiam geômetras, ainda não tinha engenharia bem formada, e a querida raça italiana trazia a geometria, a engenharia para o Brasil, e começou a formar os novos engenheiros. Ele era inteligentíssimo, começou a prosperar economicamente, já acabando a faculdade, já começou a arrumar emprego e trabalhar, porque a sua inteligência era totalmente contumaz, totalmente coligada à parte econômica. Queria sobreviver, vivia os valores do ter, poder e do prazer, os valores positivistas de Auguste Comte e Schopenhauer. Assim que ele vivia. Entretanto, ele tinha uma necessidade, uma carência muito grande, porque ele era um jovem extremamente bonito, belo, atraente, 1,85 m de altura, tinha origem italiana, então onde ele passava ele atraía. Mas ele começou fazendo namoriscos desde a juventude, mas não adiantava. Ele sentia que algo faltava para a sua vida, até que com 22 anos, já empregado, ganhando, reestruturando a sua vida econômica, ele conhece uma moça, Elizabeth. Ela era praticamente formada em pedagogia, no ensino, e quando ele a viu, ele simplesmente começou a se sentir menino, pequenino. Ele olhava para ela, ele tinha verba, ele sabia falar, ele tinha eloquência, ele tinha aparência. Entretanto, quando ele a viu numa festa simples de amigos que o convidou, porque antes daquela festa, uma semana antes, ele ficou todo agitado. Ele começou a ter a sensação que ele ia perder a voz, que ele não ia conseguir falar. Ele começou a chupar gengibres, aqueles remédios, ir naquelas farmácias de manipulação e comprava todo dia um remédio para a garganta, ele não sabia o que. Uma compulsão, uma angústia estranha o dominava, mas ao lado daquela angústia, alguma coisa muito boa ele sabia que ia acontecer. E ele naquela festa, olha, aquela moça chamada Elizabeth, simplesmente a Beth, que depois ele passou a chamar de Beth, minha querida. Ali quando ele viu, ele travou. Ela travou também, ela era mais tímida, mas ela conseguia, ela dava aulas, conseguia se pôr na frente de muitos alunos, sabia conduzir-se didaticamente. Entretanto, ele não conseguia falar. Ele olhou, travou, ficou olhando, só faltou babar. Ele olhava, não sabia como chegar. Ela parou, travou, foi se aproximando, porque
A mulher é diferente. Quando ela olha, ela gosta, ela já fica de lado, cai o cabelo, olha de lado, sua lá e olha e tira o rosto. O homem encara e fica bobo. Então o que acontece? Ele ficou bobo. Ele olhando não sabia. Ela veio devagarinho, devagarinho. Deu um jeito e pegou um docinho. Deu um jeito de pegar uns 3 doces, 4 doces e levou para ele. Gosta de doce. E para ele falar que gostava. Ele travou, ele conseguiu fazer um gesto, ele gostava, pegou um doce, comeu, acho que a glicose o ajudou um pouquinho, ele conseguiu falar, como é o seu nome? E ali começou. Eu vou resumir tudo, porque é uma história linda, verdadeira, uma história linda. Resumindo tudo, o que acontece? Eles casaram. Só que ele não sabia que aquela alma sublimada, amadurecida no tempo e no espaço, pediu, na programação existencial de Augusto, para nascer junto a ele. Já tinha nascido em outras estâncias, ele tinha machucado, dilacerado, amassado, machucado, mas ela o amava tanto, que ela desenvolveu a paciência, a tolerância, a afabilidade, a doçura e o amor. Ela o amava, ela não amava o corpo dele, não viu a sua beleza estética, o seu arcabouço, não viu nada disso. O que ela viu é a alma, ela amava a alma, ela amava a intimidade dele, porque ela foi preparada. Ela pediu no preparo encarnatório para vir ajudá-lo dessa vez. Porque em várias encarnações, quando surgia uma prova, ele falhava, se comprometia, ia para o umbral, tinha que ter planejamentos, alguém tinha que buscar no umbral, trazê-lo para os planos superiores, reorganizar, ele falhava sempre, e ela sempre do lado dele. E quando aquele sublime encontro, ele não sabia que tinha encontrado um anjo tutelar, não apenas uma esposa. E assim eles casaram. Depois de 2 anos nasce a sua filha, a sua Elizabeth querida. Que a mãe era Elizabeth, mas ela chamava, o primeiro nome era Isabel e Elizabeth. Então todo mundo às vezes chamava ela de Beth, confundia Beth com a mãe, era uma confusão, até que decoraram que era Isabel. Então aquela menina querida também veio ajudá-la, pediu para encarnar, para dar aquele associamento, aquele processo de magnético para ajudá-la a passar todas as provas derradeiras que ele falhava. O tempo foi passando. Depois de uns 5 anos, a sua esposa engravida. Nesse período ele já estava abastado economicamente, de uma empresa de engenharia, construía casas e casas e casas e casas, edifícios de 4, 5 andares que naquela época permitia e podia, e assim por diante. Ele foi crescendo, foi crescendo. A felicidade dele não era apenas ganhar dinheiro, porque ele era um homem materialista, era totalmente ortodoxo, pensava daquele jeito, da sobrevivência, do bem-estar, que ser um homem é ser um self-made man, assim como dizem os americanos, quer dizer, realizar-se sozinho através da condição monetária, do amoedamento constante. Entretanto, aquelas 2 almas não pensavam nisso. Mas a alegria dele não era apenas isso, era voltar para casa. Ver a esposa querida, a filha querida de 3 anos. Quando ele chegava, era uma festa, até os cachorrinhos brincavam, era uma festa de alegria. O jantar era um encontro fraterno, porque ele recebia tanto amor daqueles 2 espíritos que pediram para encarnar junto a ele para ajudá-lo, que era a própria felicidade. Ele já tinha criado o céu aqui na terra, sem saber, apesar de ser materialista. Entretanto, depois de 3 anos, ele recebe a notícia que ela estava grávida. A alegria foi imensa, aquilo foi um regozijo, não tinha outra ação para dizer se era filho ou filha, não interessava. Entretanto, o que acontecia? Era mais um filho para alegrá-lo, para dar felicidade para ele, para dar o regozijo de voltar ao lar, porque a coisa mais gostosa é voltar ao lar. Você tem a sua família, o cachorrinho que late para você, a esposa querida, o esposo querido, o filho que já foi, que estão todos grandes, tão maiores que nós, até ganhando mais que nós, isso não interessa, essa é a nossa felicidade, a nossa alegria, porque eles estão sobrevivendo. O primeiro nível de sobrevivência desse mundo, infelizmente, é econômico. Entretanto, o que acontece? Ele começou a olhar para a esposa, coisa que ele não sentia. Quando começou a sua gravidez a aumentar e começar a volumar o seu abdômen, ele começou a sentir uma alma estranha que ele nunca sentia, angústia. Porque ele sempre teve uma homeostase psíquica estável. Ele não tinha angústia, não tinha ansiedade, ele era uma pessoa calma, tranquila. Apenas ele se alegrava no poderio econômico que cada dia aumentava mais. Entretanto,
ele começa a sentir uma angústia dilacerante na sua alma. Aquilo começa a dilacerar. À medida que a gravidez ia aumentando, mais a sua angústia, ele já voltava para casa totalmente irritado, abatido, desfalecido. Ele não conseguia mais olhar para a sua esposa, ele conseguia apenas a sua filhinha de 3 anos e meio, conseguia alegrá-lo, ele tinha, mas a sua esposa ele não entendia porque ele amava tanto aquela moça, aquela mulher, e não conseguia mais conversar com ela direito. Ele ficou fugaz, ele começou a arrumar tarefas, trabalhos, ele nunca atraiu, isso ele não fazia porque ele amava muito. Entretanto, o que acontece? Ele começou a arrumar situações fugazes para não ficar no lar. Finais de semana, trabalho, inventava trabalhos, e a esposa dele sabia que ele estava trabalhando, mas ele inventava mais construções para ocupá-lo nos finais de semana. E assim foi. Eu tenho que resumir o tempo, porque essa história é tão linda e tão longa, mas eu vou resumir o tempo. O que acontece quando nasce o menino? Quando ele viu no berçário, qual é o pai que não vê um filhinho ou uma filha e dá uma alegria? Hoje, até a minha esposa falou assim: Marcos, você está chorando. Eu não estou querendo dar uma de chorão, mas eu estava um pouquinho antes do shopping, eu estava sentado, e duas criancinhas, uma de acho que 2 anos e uma de 1 ano, mas aquela menina esperta, uma que menina de 1 ano, ela pegou, viu o pai, quando nós estávamos comendo um queijinho, nossa, ela viu aquilo: pai, eu quero esse queijinho, meu Deus do céu. O que aquele pai fez, o que aquela mãe faz, aquele pai desesperado para comprar o pãozinho de queijo para a filha. Eu vi ele picotando o pão de queijo com a filha pequena para colocar na boquinha dele. Falei: que coisa linda, olha o que é o instituto da família, o sublime reencontro. Vai saber o que esse homem fez para essa criança lá em vidas passadas, e hoje ele vem dar pão de queijo na boca dela, com a maior alegria. Olha, parecia até pai bom, era impressionante, mas me comoveu, porque eu vi o que é o instituto da família, o que Deus faz conosco, com seus filhos sublimados. E o que acontece? Só que ele, quando no berçário viu o filho, foi um mal-estar descomunal. Ele olhava o filho e deu a sensação que não era filho dele, mas não que ele se preocupasse com isso, ele não pensava numa outra condição de adultério, jamais. Entretanto, ele não sentia aquele menino como filho, era uma repulsa descomunal. Ele não conseguia, ele pegou e saiu do berçário, andou pelos quarteirões de volta do hospital, andou. Quando ele voltou, ele pegou, foi para casa, não conseguiu, deixou a esposa sozinha, disse que ia ver a filha, mas a filha estava com parentes, com empregados, tudo isso, mas ele correu para ver a filha, não conseguiu ver o filho. 2 dias para ver o filho, a esposa ainda estava hospitalizada, que era diferente a sistemática que ela tinha, né? E o que acontece? Quando ele entrou, ele viu a esposa sorrindo, mostrando o filhinho querido para ele, ele olhou: ai meu Deus, que repulsa, que coisa descomunal. Ela deu para ele segurar, ele segurou, parecia que queimava, ele queria largar no chão, ele sabia se caísse seria uma tragédia. Entretanto, ele logo colocou e foi para os corredores do hospital, lá para cima, para baixo, lá para cima, e assim foi, e esse menino foi crescendo. Só que ele não sabia que esse espírito, que ele tanto lesou em vidas passadas, que em sucessivas encarnações sempre se aproximava dele, ele sempre destruía esse espírito. O que acontece? Na última encarnação, eles se encontraram. Esse moço que era seu filho, na última encarnação, estava namorando a sua esposa, era um triunvirato existencial. O que ele fez? Ele amava também tanto a sua esposa, a sua Elizabeth, que ele mandou matar. Ele mandou um atirador, um franco atirador, matar à distância. Pagou caro e matou, para que ele casasse, ninguém soube. Foi um assalto, jogaram moedas no chão, organizaram um assalto, ele nunca se sentiu culpado, só que quando ele desencarnou, porque ele estava com uma mente levemente sociopata já, então não sentia mais nada, ele só tinha um foco. Sociopata tem foco, psicopata tem foco, não vamos falar disso agora. Ele já estava assim, pelo mecanismo odioso, que quando ele sentia, quando chegava aquele espírito. Entretanto, depois que ele desencarna, grandes sofrimentos e todo o mecanismo reabilitatório para aquela encarnação. E o que acontece? Aquele menino foi crescendo, só que aquele menino já o amava, já havia o perdoado há muito tempo. É ele que precisava se auto-perdoar, precisava reorganizar a vida com ele. É assim a mecânica do destino, tudo é sublime reencontro para a grande reabilitação evolutiva. E o que acontece?
que acontece? Só que ele não acontecia. Ele não suportava o menino. Ele começou a afastar-se de casa. Ela trabalha e começou a enriquecer-se cada vez mais, porque não parava de trabalhar finais de semana. A sua esposa notava isso, mas o amor dela tanto, ela sabia da intimidade do seu ser, disse para consigo mesmo, que ele estava passando um momento difícil, e que ela veio para isso. A filhinha, já com praticamente 8 anos, também sabia que as duas vieram e a consolavam. Ele vivia fugaz, fugia para tudo que é lado, não importava. Entretanto, elas o amavam, iriam ajudar em nível de vida eterna. E o que acontece? A sua esposa, já finalizando a nossa reflexão, a sua esposa, sabendo que ele estava estressado, 5 anos de estresse, fora a gestação, desse estresse descomunal, ele não sorria mais. Ela via suas mãos trêmulas, ele estava agitado, só falava em negócio, só falava em dinheiro, só falava em condições de crescimento econômico. O sentido da vida para ele não era mais a família, aquela alegria de voltar para o paraíso que o chama lar. O que ele fazia? Vivia a vida fugaz, não cometia adultério, porque ele não conseguia, não queria. Entretanto, ele não conseguia entrar em casa. Só que quando ele vinha, quem estava esperando na porta? Quando ele botava o carro, Morris Minos, que ele parava ali na porta, o menino já estava esperando. O menino tinha praticamente com aquele fototopismo, com umas borboletas assim quando via a luz. Busca, ele tinha um foto, amor. Ele ia buscar o pai. Abraçava o pai pelas pernas, o pai tentava se desvencilhar, e o menino agarrava ele, não largava. Toda vez antes de dormir, o menino abria a porta devagarinho, ia lá e pedia a bênção e beijava o pai. Doía mais nele, porque aquele menino era perfeito, era o filho que todo mundo queria ter, até os 5 anos. Era o filho, mas ele não conseguia. É o passado que aflorou. Hoje, grandes gênios da psicologia transpessoal que acredita na reencarnação e na imortalidade da alma, trabalham constantemente mostrando que todos nós temos um passado aflorado. Quando é 20%, nós conseguimos viver de uma forma equilibrada. Vai para 40% do afloramento de vidas passadas, nós começamos a nos perturbar. Já ficamos agitados, depressivos, angustiosos. Quando atinge 60%, nós já estamos apertados. Grandes enfermidades, que a heterogeneia dessas enfermidades que acontecem, das enfermidades somáticas, genéticas e outros tipos de alterações corporais, tem origem no afloramento de vidas passadas. Se um dia permitir, eu posso falar na casa sobre esse assunto, que é um assunto que eu estudo e que eu trabalho há muito tempo. Entretanto, o que acontece? O passado dele estava aflorado. É o menino que o matou. Está no livro de Bezerra de Menezes, A Loucura sobre o Novo Prisma, livro de 200 anos atrás, que a psiquiatria está estudando hoje, que a psicologia está estudando hoje, que a psicobiofísica está estudando hoje, porque ele dizia o fenômeno indutório. Quando nós cometemos um delito contra alguém, esse alguém nos aproxima de nós, sem querer nós passamos a não ter a memória cognitiva, a memória racional, nós temos a memória emocional. Não é à toa que Swami Vivekananda e Ned Banerjee, esses grandes 2 gênios cientistas hindus, já falavam do cérebro paranormal, da consciência paranormal, do cérebro extrafísico, mostrando que nós temos uma outra estrutura que capta o mundo espiritual constantemente, que fica captando tudo, e capta o que eu sinto por ele, o que eu sinto de vidas passadas, se nós tivermos contato de vida passada ou desta vida. Se nesse momento, eu sempre ponho uma cadeirinha ali para o meu obsessor sentar, sério, eu sempre ponho uma banquinha ali para ele sentar, escutar um pouquinho e um dia me perdoar. Mas o que acontece? O que é um desafeto? É um indutor de vida passada. Ele mostra o que nós fizemos para ele. E nós ficamos não lembrando, mas sentindo o que fizemos. Esse sentimento é constante, não nos abandona. E quando passa a nível de 60% de afloramento das vidas passadas, quando o inconsciente arcaico se abre os seus portais por necessidade, nunca nós temos um processo condicionante que nosso inconsciente é nosso inimigo. Não é, ele é o nosso maior amigo. Só abre os portais para vir para o nosso subconsciente começar a agir em nós quando nós estamos preparados. Ou quando temos um arcabouço colateral, um arcabouço que vai nos ajudar simplesmente a vencer aquele momento. E o arcabouço estrutural era a esposa e a filhinha. E os bons espíritos que o acompanhavam. Porque todos nós temos bons espíritos que nos acompanham. Temos desafetos, e daí até o Papa tem. Isso é natural. Foram os nossos delitos de vida passada
que são chamados a se aproximar de nós para a sublime reabilitação. É o chamado, como diz Emmanuel, sublime reencontro. Quando, não chama de obsessor, chama de desafeto. Quando o desafeto que procura é o teu momento. É o momento de você reciclar, de você se reabilitar-se com o teu passado, fazendo coisas, mostrando para ele, eu fiz, mas não faço mais. Se eu machuquei alguém na juventude, eu era tão infantil, hoje eu não faço mais. Se eu machuquei alguém em vida passada, como disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo mais me convém. Porque o apóstolo Paulo foi o doutor Saulo, que matou muitos cristãos. E depois que ele ia na estrada de Damasco para matar todos os cristãos da cidade de Damasco, o que acontece? Jesus o convida para a reabilitação. Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que aquele contato com aquela voz de Jesus, porque ele conhecia Jesus, ele veio para trabalhar para Jesus, ele estava somente perdido, como às vezes nós nos perdemos na juventude e nos reencontramos na fase mediana e começamos a nos reabilitar. O que acontece? Pensa que ele começou a pular de felicidade, que o seu coração explodiu de felicidade? Então, ele precisou ir para Ananias, encontrar Ananias em Damasco. Aquela pessoa que ele ia matar primeiro, destruir todo e fazer o Ananias confessar todos os cristãos de Damasco para ele mandar matar todos os cristãos, porque Damasco era uma cidade romana e ele era romano. Os soldados romanos podiam obedecer, já estava tudo organizado, iam matar todos os cristãos, só que ele ficou cego. Depois que ele escutou Jesus e viu a luz de Jesus, quem o cura da cegueira? Ananias. Mas não pense que ali o início, ele saiu da fase da culpa de tudo que ele tinha feito, matando muitos cristãos, para entrar no que? Na reabilitação. Não é à toa que ele passa 3 anos sofrendo, sozinho no deserto, só com um casal que o ajudava, que ele mandou matar a família toda, daquele casal que estava ali, lá no deserto, num oásis. 3 anos sofrendo, chorando, até que Gamaliel, que era o seu grande mentor, amigo encarnado, vai buscá-lo. Diz assim, Paulo, porque ele já era o apóstolo Paulo, sai da culpa, sai dessa culpa dilacerante do alto castigo e vem se reabilitar. Ele pergunta, como é que eu faço? Cria novos cristãos. E dessa forma, o que acontece? Augusto estava tão estressado, seu corpo tremia, sua esposa percebendo o estado que ele estava de estresse, altíssimo estresse, já ficando aguentado, resolveu, ela alugou uma chácara bonita, falou assim, bem, vamos sair da cidade, eu tenho uma surpresa para você, eu contratei sem você saber, vamos sair da cidade, pegar os nossos filhos queridos, ficar no campo, sentir lá do campo, sair desse concreto todo, você vive em concreto, construindo, vamos sentir as árvores. Em vez de ele sentir a alegria da iniciativa da esposa, de ter contratado já uma chácara para eles passarem uma semana, meu Deus, ele percebeu que seria o inferno dele, passar uma semana com aquele filho que ele não conseguia olhar, que ele não conseguia aceitar, porque na sua alma ele sentia a dor do que tinha feito para ele. Não era uma questão de aceitação paternal, era a dor da alma, porque quando ele sentiu o que ele tinha feito para aquele filho, lhe doía as entranhas da alma. No processo indutório, como falou o Dr. Bezerra de Menezes, ele sentiu o crime que ele havia feito. E dessa forma, ele vai dirigindo, aborrecido, calado, e os filhos brincando. O menino brincava com ele, passava a mão no cabelo dele atrás, ele mandava parar, aquela coisa até que chegou na chácara. Estou resumindo tudo, essa história é linda. Chegou na chácara. Ah, meu Deus, ele se enfiou no quarto, não saía. A esposa queria que ele saísse, ele se enfiou no quarto. Fingia que lia um livro, mas não conseguia entender nada. Ele lia, mas não absorvia nada. Ele estava odiando aquele momento. Teve que ficar confinado uma semana. Porque lá em São Paulo ele podia fugir, fazer a vida fugaz dele, ali não dava. Ele tinha que encarar. Até que depois de 3 dias, tanto que a sua esposa insistiu. Ali tinha muita grama e umas árvores assim, e tinha um caminhozinho, que não sabia o que era. Naquele momento, ele começou, você tem todo o motivo para dessa vez voltar a ser feliz, voltar a ser alegre, voltar a ser próspero. Você está doente por causa desse diabo que está, desculpe eu falar essa palavra, mas é o fato real, que está dentro desse menino. E não era nada, era o Espírito sublimado que o amava profundamente. E o que acontece? Naquele momento, ele não sabia que seu anjo de guarda e anjo tutelares, espíritos sublimados, se aproximaram imediatamente.
começaram a dar jatos de luz constante. Os dois obsessores dele, gritando, joga aqueles jatos de luz entrando nele. Ele olhou, chegou na beira do abismo, pegou aquele menino pequenino. Ele não era muito grande, ele era grande, era forte, ela joga aquele menino. Chegou no abismo e o menino dizia assim, sorrindo, acariciando ele: paizinho, que linda a paisagem. Papai, como eu te amo. Foi a primeira vez que você me pegou no colo, papai. Aquela palavra daquele menino entrou nas estranhas da sua alma. Entrou, mexeu com o luminoso dele, com a centelha divina que nós temos, com a nossa filiação. É isso que vai nos reabilitar. E o que acontece naquele momento? Naquele momento, ele tem uma força descomunal, aqueles espíritos sublimados irradiando energia luminosa para ele, energia reabilitadora. Pelo amor de Deus, dessa vez não faz isso. Ele olha para aquele menino dizendo que amava, ele aproxima aquele menino no colo e diz a primeira vez: meu filho, e começa a chorar. Meu filho foi se afastando, voltando ao caminho, chorando copiosamente. Aqueles dois afetos, desafetos que estavam junto com ele, se afastaram pela energia luminosa que o envolvia naquele momento. Se afastaram, sumiram. E ele volta chorando. Só que ele não sabia que a sua filha, com 8 anos, a sua Isabel, sem saber, estava olhando por ele, sentindo que algo estava acontecendo, que estava o pai e o menino, e orava quase ajoelhada, ali sentadinha na soleira, ali da entrada da casa. A esposa também procurando de uma forma amorosa o marido e o filhinho. Ele volta chorando. E ali todos ficaram emocionados. Dona Isabel, a primeira vez que ele chora abraçando o filho. Ele simplesmente pega e começa a chorar, entrega o filho fala de alegria, ele confessa tudo a esposa, que vem sentido durante 5 anos. A esposa o acaricia ele, fala assim: bem, vamos voltar, bem. Esse foi um momento luminoso da nossa vida. Vamos voltar. Nós moramos em São Paulo, vamos fazer uma visita em Pedro Leopoldo. Eu sou espírita e você não sabe. Aquelas noites que eu saio é para frequentar a casa espírita, a instituição. Já me falaram para levar você para Chico Xavier. Ele vai nos receber, o apóstolo de Jesus. Eles vão para Chico Xavier. É o portador da caminhada, o que aconteceu. Ele encontra o Chico Xavier. Quando ele encontra o Chico Xavier, a sua mãezinha falecida, porque quem o criou foi o seu pai e a sua madrasta. A sua mãezinha querida, quando o Chico ele aparece, o Chico fala o nome da sua mãezinha que estava do seu lado. Naquele momento, ali no abismo, ela estava também do seu lado e fala o nome da mãe. Naquele momento ele tem um choque e começa a falar detalhes da vida dele, sempre conversa com ele, contando o momento do abismo, tudo que passou com ele, sem ninguém contar para nada. Ele sabia porque ele chegou primeiro com o Chico, a esposa chegou do lado, o Chico chamou e começou a falar tudo com ele. Ele abismado, Chico fala que ele sempre destruiu aquele filhinho dele em vidas passadas, que ele estava tendo a grande chance reabilitadora de vidas pretéritas, que era o momento dele. Eu fiz com ele: ai, você mandou matá-lo. E o tiro foi certeiro, pegou no meio da testa dele. Ele desencarnou na hora. E o que eu faço? Chico chorando. E no fundo a esposa dele já tinha retirado o menininho, ele estava sozinho com o Chico. E o que eu faço? Faz dele o teu sublime sentido de viver. E o que eu faço? Além de cuidar dele, todas as manhãs, beija a testa dele. Beija a testa dele. Porque no passado aquilo foi furada. Hoje, dá o teu amor, dá o teu beijo. Ele chorou, caiu de joelho, pediu perdão. E Chico falou: Deus já te perdoou. Você que tem a vida toda para se auto-perdoar. Todos os dias, no Hotel Diniz da Dona Naná, que eles ficaram mais um mês lá, ele levantava e beijava a testinha do filho. E o filho adorava. Depois o filho cresceu, teve filhos. Mas sempre quando ele podia, ele corria. Ele passou a amar aquele menino. Sempre quando ele podia, que ele via, ele beijava a testa do seu filho. Até o último dia da sua encarnação, quando praticamente ele já estava velhinho, com os dois filhos, a filha, tudo cheio de netos, já bem adultos, os netos o cercando, que ele via. A filha ele adorava, a esposa, os netinhos que vieram foram complementos evolutivos, mas quando ele olhava o seu filho querido, ele se derretia dessa vez. Ele passou a vida toda por ele.
Foi o alvo, lógico, ele amava todos, mas foi o alvo da atenção dele. Ele passou a viver para aquele filho, fez de tudo, o amava. E mesmo o filho adulto, às vezes ele levantava, pegava o seu carrinho. Quando já estava aposentado, de manhã ele dizia assim, batia na porta da casa do filho, já casado, com netos pequeninos. Ele pegava a primeira coisa, beijava a testa do filho, o filho também tinha a altura dele, que era alto, beijava a testa do filho, e depois dizia assim, vamos tomar um café. Estamos aqui para nos reabilitar. Se machucamos alguém na infância, Deus já nos perdoou. Se machucamos corações da juventude, Deus já nos perdoou. Nos deu a chance reabilitatória de viver. Passamos pela Covid, porque precisávamos continuar aqui reabilitando, nos reabilitando. Aqueles que partiram, o próprio desencarne já foi a purificação. O sofrimento dos que ficaram foi uma forma de purificar-se do passado em relação àquele que estava partindo. Mas quem ficou? Quem hoje sabe que a Covid é uma gripe simples, se não mata ninguém eu peguei, estou vivo, só perdi um pouco a voz, me atacou de novo a voz, não faz mal. O que acontece? Nós estamos aqui porque Deus quer nos dar mais tempo para nós nos reabilitarmos. A mensagem espírita, que hoje rutila no teu espírito, como um farol, de vivo amor e sabedoria, é o antídoto, o tratalho de armistício, para o campo de batalha, aonde esgrimamos com as armas da fé e da correção expiatória. Busca, antes de novos débitos, o poder amantíssimo do nosso Pai, entregando-te a Ele. Para que a sua inefável bondade, que nos ama e que nos dirige, possa nos dar a mais profunda felicidade. Antes de terminar, falta um segundo essa reflexão. Vai para casa hoje, olha para a tua janela e diz assim, Pai, perdoa. Se na minha juventude eu machuquei alguém, eu lesei alguém, eu machuquei um coração, eu não sabia o que estava fazendo, eu estava um pouco adoentado, eu não entendia bem a mensagem espírita, precisei tapar muitos caixões, me despedir de muita gente, para respeitar hoje e valorizar o sentimento humano. Se um dia no passado eu lesei alguém, se nessa encarnação eu lesei alguém, Vitor Hugo, através da grande médium Ivone do Amaral Pereira, já dizia assim, todas as lágrimas que correm na tua face, foi as lágrimas que um dia você fez correr na face de alguém. E para terminar, vamos dizer assim, Pai do céu, me ensina a enxugar as lágrimas. Muito obrigado. Que o Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. Muita paz a todos. E obrigado pela oportunidade. Muita paz. Muita paz a todos.